Bom dia, meu nome é Andressa Borges, sou da turma 102 de Informática do IFC Campus Blumenau. Hoje eu vim fazer uma apresentação sobre o sistema operacional Linux, contar algumas curiosidades, falar sobre várias coisas e sobre a história deles principalmente. Vamos lá. O Linux passou a existir em 1991 e foi criado pelo Linus Torvalds. E decidiu que ia usar um sistema operacional, que ia criar um sistema operacional para uso próprio mesmo. Ele não ia divulgar, não ia compartilhar nada, mas depois de um tempo ele começou a coordenar alguns grupos para fazer melhorias no Linux. Então, ainda em 1991, ele lançou a primeira versão do Linux. Vamos responder algumas perguntinhas aqui. O que realmente o Linux é? Ele é realmente um sistema operacional? Não, o Linux ele é parte de um sistema operacional, ele é um kernel. O Linux é um pouco complexo de se explicar, mas vamos lá. O Linux não é só um sistema operacional, ele é um componente de um sistema operacional. Chamamos assim de kernel, que é uma tecnologia que é aplicada de diversas formas. Então, a gente tem a tecnologia de kernel no celular, no relógio de pulso, a gente tem essa tecnologia na televisão, em vários locais. O kernel faz referência ao núcleo do sistema operacional, então para a gente entender um pouquinho melhor, ele é como se fosse o núcleo do sistema operacional. Todo o sistema operacional tem um kernel. E o kernel é responsável por gerenciar o hardware. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês que é muito bom para vocês entenderem um pouco como é que funciona. Quando a gente liga o celular, coloca o fone nele ou conecta o celular na caixa de som para escutar uma música, no fone de ouvido para escutar uma música, ouvir um vídeo, quem faz essa ligação do som para ele chegar até o nosso fone de ouvido, até a nossa caixa de som, é um kernel. E é ele que faz emitir a música, emitir o som que a gente quer. Então, para entender um pouco melhor, esse exemplo ajuda. O Linux tem um diferencial também, porque o código dele é aberto e por ser gratuito, ele é bem fácil de modificar e de melhorar. Então, você pode modificá-lo, melhorá-lo e redistribuir ele para outras pessoas, para elas utilizarem o código que você reformou. Bom, falando de códigos reformados, a gente pode criar distribuições. Mas, eu não quero, eu não tenho tanta habilidade com isso. Então, você pode fazer o quê? Você pode baixar uma distribuição. Isso é muito bom. Eu vou ensinar nesse vídeo aqui para você baixar uma distribuição. Vou mostrar como é que faz e tudo mais. E se ficar alguma dúvida ou alguma coisa, você voltar ao vídeo e ainda não entender, eu vou deixar o meu tutorial escrito aqui embaixo, nos comentários aqui. Eu vou anexar ele e aí é só vocês entrarem pelo link que vocês conseguem acessar e ler o documento inteiro, tá bom? Então, vamos lá. Uma distribuição Linux que é muito conhecida é o Ubuntu. É uma distribuição, é a mais usada, ela é muito fácil de usar, ela é fácil de baixar programas, ela é fácil de resolver problemas. Então, é uma distribuição simples, assim, para quem quer começar, começa por um lugar muito bom. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Como obter uma distribuição? A distribuição eu vou ensinar agora como é que a gente pode obter ela. E vou ensinar a instalar o Ubuntu. E os valores, eles são gratuitos. Então, você pode ter mais de 80 opções entrando no site e pesquisando lá. E aí você pode ler um pouco sobre cada uma e ver qual melhor se adapta a você. Nesse meu tutorial escrito eu falo um pouco disso, então se você tiver alguma dúvida pode entrar lá que tem uma explicaçãozinha para te ajudar a escolher uma distribuição boa para você. Então vamos lá, vamos agora para esse tutorial que eu fiz aqui para vocês, só um pouquinho. Vamos lá, então. Vou começar pelo primeiro passo. Você vai gravar o Ubuntu num DVD, reiniciar a máquina, no caso reiniciar o computador, e escolher a opção Boot pelo Ubuntu. Depois disso, você terá duas opções. Vamos lá. Aqui você pode escolher a opção Try Ubuntu, que vai rodar o Ubuntu direto do DVD, mas é um pouco lento, tu tem um pouco de perda de desempenho, então não é tão indicado. E a segunda opção é Install Ubuntu. Nessa opção você vai iniciar diretamente a instalação no computador, então essa ajuda um pouco mais.
O processo se inicia em inglês, mas aí você muda para a língua que você ficar mais confortável. Segundo passo, Preparing to Install Ubuntu. Aqui você deverá cumprir 3 itens para a instalação ser mais aproveitável. Vamos ver esses 3 itens. Ter 4,4 GB de espaço disponível em disco. Estar conectado a uma fonte de energia, então é muito importante que o seu computador esteja ou carregado ou conectado na energia, porque caso acabar a bateria no meio, vai ser um pouco complicado, vai ter que começar tudo de novo, enfim. E estar conectado à internet também é muito importante. Então, para te ajudar, eu dou essas 3 dicas. Terceiro passo, instalar o Ubuntu com o Windows ou substituir o Windows. Se você liberar espaço suficiente, a primeira opção pode poupar essa etapa, enquanto a segunda opção pode remover totalmente o Windows e deixar o disco só para o Ubuntu, que também vai te ajudar bastante, né? E na maior parte das vezes funciona, então as 2 opções funcionam muito bem. Então você pode escolher qual você achar melhor. Devemos selecionar a opção, depois disso a gente seleciona a opção algo diferente. A janela que irá abrir no seu dispositivo não vai ser muito agradável, nem muito intuitiva, mas eu vou dar uma explicada nela agora pra vocês. Isso tudo tá no meu tutorial escrito, tá, gente? Tá tudo bem explicadinho. Se vocês precisarem, é só acessar lá e lerem de novo. Então, vamos entender. Os discos são identificados como SDA e HDB, que são as partições do disco. SD significa SATA Disk, discos rígidos mais novos, e HD é Hard Drive, modelos mais antigos. E a terceira letra é o número das partições, como A é a partição 1, B é a partição 2 e assim por diante. Agora vamos ver o que vamos fazer com essas informações. Vamos lá. No Windows estamos acostumados a formatar partições com NTFS, Ubuntu e outras distribuições de Linux. Geralmente usamos o sistema de arquivos ext4. Precisamos usar este formato para criar pelo menos uma partição para instalar o sistema, mas devemos reservar pelo menos 1 GB de espaço para criar outra partição, swap, que funciona basicamente da mesma forma que a memória do Windows, que é a memória virtual do Windows. Bom, agora já sabemos particionar o disco e podemos continuar com a instalação. Dessa forma, podemos instalar o Ubuntu em sua forma básica. Uma partição para o sistema e a outra para o swap. Na próxima parte, temos que escolher o lugar onde vamos instalar o bootloader, que, por padrão, é o mesmo disco onde o Ubuntu será instalado. Clicando em continuar, a instalação começa. Algumas informações sobre o usuário serão necessárias para finalizar essa parte. Após isso, aguarde o fim da instalação. Quando finalizar, clique em reiniciar, remova a mídia de instalação e você já pode usar o Ubuntu. Então, assim, não é muito difícil. Se continuar com alguma dúvida, alguma coisa assim, é só entrar no meu tutorial escrito que você vai cessar as suas dúvidas já. Bom, falando em código e essas coisas, eu vou falar sobre o GNU, que é a licença pública geral, né? Vou explicar um pouco o que é. É uma licença que permite a distribuição e reutilização do programa, mas os direitos do autor devem ser mantidos para que o uso dessas informações de forma que restrinja a liberdade original não seja permitido. Vou dar alguns exemplos aqui de como ela funciona melhor para vocês entenderem. Por exemplo, a licença não permite que terceiros assumam o código, nem permite restrições ao código, para impedir que seja distribuído da mesma forma como quando foi adquirido. O Linux ainda é distribuído sobre essa licença, mas já está na versão 2. Por isso, o Linux é o que chamamos de software livre, diferentemente do Windows, por exemplo, que é um software proprietário. Vou explicar para vocês agora o que é um software livre. Software livre possui algumas liberdades, mas vamos ver algumas delas para a gente entender melhor. Vamos lá. A primeira é a liberdade. Você pode entender melhor os programas e adaptá-los para que o uso se torne mais fácil para você. Então, você pode fazer sim essa modificação. Essa licença, ela existe porque como é um software livre, tem algumas liberdades a mais. Então, a gente usa essa licença para, digamos que, proteger algumas questões do Linux. E sim, a gente tem muitas liberdades para fazer bastante coisa, então é muito tranquilo. Segunda liberdade. É permitida redistribuir cópias,
mas com a intuição de ajudar o próximo. Terceira, liberdade. Você pode aperfeiçoar um programa visando ajudar a comunidade, que irá utilizar dele, assim beneficiando a todos. Muito bom. Vamos ver uma curiosidadezinha agora, que é sobre o pinguim do Linux. Muita gente sempre procura lá Linux, quero saber mais sobre, bota lá Linux. Parece o pinguim, mas por que parece um pinguim? Bom, muita gente queria que o logotipo do Linux fosse um tubarão ou uma águia. Mas como eles não queriam colocar essa imagem, porque são animais selvagens e um pouco agressivos, então o Trovold entrou no meio da discussão e falou que não era essa imagem que ele queria passar da empresa dele. E lembrando de um dia que um amigo dele levou ele a um zoológico, ele foi bicado por um pinguim, ele resolveu escolher o pinguim, porque ele disse que eles têm cara de satisfeito e eles são um animal fofo, sabe? Tem uma carinha de satisfeito. E ele resolveu que ele ia colocar como pinguim. Essa foi a minha curiosidade de hoje. Eu achei isso bem legal. Eu também não sabia sobre isso. Eu vou falar agora a última coisa sobre os comandos Linux. Vamos lá. Eu vou mostrar uma lista para vocês de 4 comandos que vocês que vão ajudar vocês, né? Comandos básicos e úteis para vocês usarem quando for preciso. Vamos lá. E aí... Isso, vamos lá. Aqui, ó. Comandos Linux. Assim, são comandos básicos, como eu falei, simples, para quando vocês precisarem usar, não lembrarem de alguma coisa, tem essa explicação aqui minha. Vamos lá. O man. M-A-N. Basta você executar este comando que ele lhe mostrará uma página de manual com definições do uso de cada ferramenta e também descrições detalhadas dos inúmeros parâmetros do software e exemplo de uso. Então ele vai te dar exemplos do comando, exemplos como você pode usar o comando. Esse comando man, ele é assim, ó, muito bom. Para quem é iniciante e quer conhecer um pouco mais, você pode pesquisar lá, ele vai te dar exemplos e muito mais. E após escrever o comando, aperte a tecla Enter para que ele seja executado. Ao executar man cp, que é separado, por exemplo, você pode ler todas as instruções do comando cp, então você pode ler tudo e, nossa, isso vai te ajudar muito. is. Se quiser ver o conteúdo de outros diretórios, digite is. E em seguida, insira o caminho do diretório. Por exemplo, digite is, home, nome de usuário, documentos para ver o conteúdo de documentos. Você pode usar o is para ver o tamanho e data de criação de uma pasta, por exemplo. Para isso, use o parâmetro LH. Veja um exemplo abaixo. Daí eu tenho um exemplo, eu coloquei exemplos aqui no meu tutorial escrito, então você pode acessar ele, você pode ler as explicações que eu coloquei e ainda ver as imagens com os exemplos, isso vai ajudar muito, tenho certeza. MV. O comando MV, Move Arquivos, ele move arquivos, ele pode mover os arquivos ou trocar seus nomes. Se você deseja enviar arquivos de uma pasta para outra, basta seguir o exemplo mv pasta 1, arquivo 1, pasta 2. Se você deseja apenas renomear, use mv arquivo 1, arquivo 2. E o more. Quando você precisar ler um arquivo de texto, você pode usar o comando more, seguido do caminho e nome do arquivo, como em more, home, user, arquivo.txt. Todo este arquivo preencherá a tela com um texto e para ler tudo, vá pressionando a barra de espaço. E se quiser voltar páginas, basta você utilizar a tecla B. E se quiser sair antes do arquivo, pressione Q. Então, assim, ó, essa foi a minha apresentação. Se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo, como eu já havia falado. Vocês podem ler e vai ajudar muito, eu tenho certeza. Então é isso, tá bom? Tchau e até a próxima.